Reajustes das tarifas públicas nesse início de ano praticamente anulam o aumento do salário mínimo, que teve acréscimo de quase 9%. O aumento de R$ 724 para R$ 788 no valor do salário mínimo vai beneficiar cerca de 48 milhões de brasileiros. Entre eles estão mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas. O problema é que o acréscimo de R$ 64 foi acompanhado de uma série de reajustes de serviços públicos, como energia elétrica, água, transportes e gasolina. Fica uma situação tão crítica, tão difícil, que eu não sei como que essas pessoas vivem com salário mínimo. Eu sou aposentado e eu tenho que trabalhar para cobrir meus gastos, né? Mesmo quem não recebe o mínimo acaba sendo afetado pelo reajuste, já que muitos sindicatos costumam usar esse valor como base para negociar o piso salarial das categorias. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, que têm uma renda per capita maior, seguem tabelas próprias. Este ano, São Paulo já reajustou o mínimo, que passou de 810 para 905. O salário mínimo entrou em vigor no Brasil em 1940, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. E o objetivo era oferecer melhores condições sociais aos menos favorecidos. Ao longo dos anos, ele foi aumentando sua importância na economia. E desde 2007, há uma regra de indexação: a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB de 2 anos antes. Este economista explica que mesmo com a correção, quanto maior a inflação, menor é o salário mínimo real. Se a inflação for 2%, quando você corrige no final de um ano, você, na média, perdeu 1%. Quando a inflação é 6% ou mais, como é agora, quer dizer, na média, você está perdendo 3%. Eles vão corrigir 8% esse ano, quer dizer, na média, você perdeu 2% real de salário, mesmo com essa correção. Assim que assumiu a pasta do planejamento, o ministro Nelson Barbosa disse que o governo iria propor uma nova base de cálculo do salário mínimo, mas um dia depois acabou voltando atrás. O importante não é só aumentar o salário mínimo em 2015 ou 2018, é aumentar a renda real dos aposentados para as próximas décadas. Para isso você precisa ter uma regra que seja consistente ao longo do tempo. Olha, o Severo Arantes diz que o salário mínimo do governo federal é uma piada. O Murilo Ribeiro fala que a situação é tão crítica que 54 milhões de pessoas votam para ganharem bolsas e auxílios. Aumento de impostos, bandeiradas nas contas de energia, cortes na Previdência. Até onde vamos ter que encher o saco sem fundo usado em tanta corrupção e picaretagem? Pergunta a Regina Alvarez. Agora, o DIEESE, existe um departamento chamado Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos que faz um cálculo do salário mínimo, que seria um salário mínimo digno de verdade para o trabalhador brasileiro. Ele hoje seria de R$ 2.923,22, quase R$ 3.000 aí. A gente vai chegar nesse patamar, seria justo que a gente chegasse? Chegar como? Eu conheço os cálculos de DIEESE e tal. O que eu acho que é um certo, ele usa como base a lei. Eu acho que é um certo exagero nesses cálculos, com todo o respeito e a seriedade desse instituto que foi construído principalmente no seu início por Wagner Barelli e tal, e teve muitas disputas com o regime militar à época e tal. Mas é bom lembrar, quando foi citado pela reportagem, quando o salário mínimo foi criado no Estado Novo, na ditadura varguista, o Chico de Oliveira tem um grande estudo, Crítica à Razão Dualista, começa falando sobre isso. O salário mínimo já foi para achatar o salário, não foi para dar condições adequadas de vida aos trabalhadores e tal. Agora, o salário mínimo também tem que ser o que é possível no país. A grande questão, não adianta você querer aumentar o salário mínimo e as prefeituras, por exemplo, não têm condição de pagar. Ou os governos estaduais, ou as empresas, ou as pessoas que empregam, as empregadas domésticas, que no Brasil isso ainda é algo importante, ou o Instituto de Aposentadoria, que é muito baixo, o salário é. Agora, o grande desafio é fazer a economia crescer. Se a economia crescer, aí você tem condições, e aumentar a produtividade, você tem condições de aumentar os salários. Não vamos pensar na ficção do mero número contábil do salário. Precisa ver o que o salário efetivamente compra. Nós já tivemos salários enormes, salário mínimo que o sujeito no final do mês comprava metade do que ele recebeu no dia inicial, né? O Robson Santos diz que o salário mínimo é miserável, Ayrton. O salário mínimo, por outro lado, tem gente, inclusive dizem dentro do próprio governo, que acha que o salário mínimo subiu demais. Isso é brincadeira, né? Brincadeira. Se tem gente no governo que acha que subiu demais, tem que mandar prender, né? Não é possível. Uma informação que está aqui da própria redação do jornal.
24,5% dos trabalhadores brasileiros ganham de meio a um salário mínimo e 32,7% de 1 a 2 salários mínimos. Esse é o quadro. Esse é o quadro absurdo. E o que tem por trás disso? Não há uma política de distribuição de renda nesse país. O salário mínimo, durante a ditadura, era o salário mínimo do arroxo, ou seja, tinha reajuste, mas era sempre abaixo da inflação. Maior conveniência para todos aqueles que exploram o trabalhador. Agora, felizmente, apesar desses números terríveis, felizmente o salário tem um reajuste acima da inflação e ainda até com equiparação com os índices do PIB de 2 anos anteriores, que são o método atual de cálculo de reajuste salário mínimo. Então, isso que é de estarrecer. 24,5% não ganha um salário mínimo e 32,7% ganha de 1 a 2. Eu pergunto, que país é esse? Onde é que está a renda desse país? Como constrói-se e se constroem as grandes fortunas desse país é em detrimento disso aqui, desses índices. O Mauro Vieira Sena pergunta, quantos salários mínimos se deram de aumento aos ilustres parlamentares? Eles partem de salários, evidentemente, muito mais altos, né? E que existe o teto constitucional, inclusive, que já foi modificado várias vezes para igualar os 3 poderes. Mas é muito mais alto o valor, né? Passou hoje quase de R$30 mil, né?